PPG-Com da SPM está comemorando 20 anos. E para celebrar, preparamos um especial de fim de ano do Comunicomcast. Este é o segundo de uma série de 3 episódios que contam um pouco da história e dos bastidores que marcaram essa trajetória de sucesso. Fique agora com o episódio número 2. Comunicomcast, o podcast do PPG-Com e SPM. Olá, eu sou Cássio Martinez e você está ouvindo um episódio muito especial do Comunicomcast, o podcast do PPG-Com e SPM. Estamos celebrando 20 anos do programa de pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da SPM São Paulo, um marco na produção do conhecimento sobre comunicação, consumo e sociedade. Oi, pessoal, eu sou a Cissa Matos e este episódio faz parte de uma série comemorativa com os professores que ajudaram a construir o programa desde os seus primeiros passos. Nosso objetivo é revisitar momentos importantes, refletir sobre as transformações do campo e discutir sobre o futuro da área. E para o nosso bate-papo hoje, vamos receber 2 professoras muito especiais aqui, que são pesquisadoras e fazem parte da história do programa. Estamos aqui com Gisela Castro, Tânia Hoff, professoras titulares do programa de pós-graduação da ESPM. Professoras, sejam muito bem-vindas para esse momento de celebração dos 20 anos. Foi muito importante contar com vocês aqui nesse momento. A gente está aqui para ouvir um pouco das histórias do programa e para que vocês contem um pouco dessa aventura, né, que foi construir um programa que pensa comunicação, consumo e sociedade. Bom, para começar, vou obviamente falar do início, né? Então, queria saber de vocês, a partir desse momento histórico, né, de a gente estar gravando aqui sobre os 20 anos, como que foi a construção do PPG com a SPM nessa produção e quais os desafios de propor um programa de pós-graduação que coloca a comunicação e consumo nos seus eixos estruturantes. Bom, olá, é um prazer estar aqui, sobretudo nesse momento de comemoração, né? Uma delícia. Passou tão depressa, né, Tânia Hoff? Realmente. Enfim. Estudar a comunicação, propor um programa inteiro sobre comunicação e consumo foi uma certa ousadia, né? Mas que, ao mesmo tempo, entendeu-se, né, que tinha tudo a ver com a área de expertise dessa escola. Era uma escola conhecida, né, por seus estudos em propaganda e marketing. Então, consumo seria uma chave que englobaria bastante bem, né, comunicação e consumo, englobaria bastante bem o que a escola já fazia, em termos de ser conhecida dessa forma, né, nacionalmente. Ainda assim, era uma certa aposta, né, como vocês mesmos falaram. E, por sorte mesmo, e eu não canso de me alegrar com isso, tem dado certo nos últimos 20 anos. Há 20 anos que nos procuram, né, pessoas de todo o Brasil querendo estudar comunicação e consumo. Que bom! Entendeu? Né, naquela época não era tão fácil, não era tão simples, porque era uma área que a gente estava literalmente começando a construir no campo da comunicação. A comunicação não tinha tanta tradição em estudos voltados para o consumo. Havia gente que fazia estudos sobre publicidade, havia gente que fazia estudos até sobre consumo, gente que vinha da antropologia, como lá o pessoal da PUC-Rio, né? Naquela época, mais especificamente, o professor Everardo, né? Que veio da antropologia do consumo. O campo da antropologia já estudava bastante, a sociologia também. Mas na comunicação ainda era tímido. E cada um de nós, trouxe né, na sua bagagem temática esse desafio de adaptar a sua bagagem temática para essa nova realidade desse programa que a gente estava fazendo. Então, nós estudamos muito, né, Tânia? Todos nós. Estudamos consumo. A escola, obviamente, deu todo o apoio para isso. Qualquer instituição que quer propor um programa de pós-graduação precisa primeiro constituir um núcleo de pesquisa. E esse núcleo de pesquisa tem que estar ativo, produzindo, participando de eventos e etc., por pelo menos 2 anos, né? Até que a escola possa se candidatar a um programa de pós-graduação. Então, a Tânia já era professora da escola, eu vim
chamada, né, por um concurso público para fazer parte desse núcleo de pesquisa ainda. A gente não sabia se ia ter um programa, né? O programa ia acontecer tão cedo. Naquela época, a tradição era que as instituições mandavam os pedidos para a CAPES e geralmente esses pedidos eram avaliados e a CAPES pedia ajustes e etc. Para nossa felicidade, o nosso foi aprovado imediatamente, né? Então, foi considerado bom, mas a escola tomou todos os cuidados e fez tudo muito direitinho. A primeira coisa que eu queria dizer é que o projeto do programa foi desenhado por Vladimir Safatli. Foi o presidente, então presidente da SPM, o professor Francisco Gracioso, encomendou ao Vladimir Safatli, que é ex-aluno da escola, esse programa, que era o primeiro estrito sensu da escola, em comunicação. Você pode fazer um projeto para a gente? Então, o Vladimir fazia parte desse núcleo de pesquisa no começo, assim como Tânia Hoff vai poder falar melhor sobre isso. E assim nós ficamos. E durante os 2 anos de vigência do grupo de pesquisa, não só nós fazíamos, cada um de nós, a nossa própria pesquisa, como também, e sobretudo, nós estudávamos muito juntos. A gente estudava muito. Lemos tudo que a gente podia ler naquela altura sobre consumo. Eu lembro da Tânia Hoff falando que esse eu vou ter que ler com a régua, sublinhando, linha por linha. E aprendemos muito também, porque a gente também estava, cada um de nós, né, se constituindo como um pesquisador de comunicação e consumo. Cássio e Cissa, é uma alegria participar desse momento, em especial por estarmos celebrando os 20 anos do PPG-Com. E quando vocês, então, mencionam os desafios, né, nos perguntam quais os desafios, eu diria que a gente teve, não é, que a escola, sobretudo, enfrentou, era um projeto desafiador para a escola. Os primeiros passos para elaboração do projeto e todos os trâmites necessários para a regulamentação do programa, né, até a aprovação da proposta, esses primeiros passos aconteceram ali em 2003. Provavelmente já havia um estudo da então presidência, que era ocupada pelo professor Francisco Gracioso, e que convidou o professor Vladimir Safatli para coordenar o projeto. E então, ali, em 2003, naqueles primeiros momentos, havia um grupo composto por professores aqui da escola e por professores convidados, professores do Rio de Janeiro, da UF, acho que da PUC, enfim, existia um grupo. Com este grupo e outros professores de São Paulo que não eram professores da casa. Da casa, eram alguns que foram convidados a apresentar currículo e, naquele primeiro momento, foram selecionados. Desse primeiro momento de consulta à CAPES, que foi uma prévia, havia, naquela época, a possibilidade de um programa de uma instituição com interesse em constituir um programa de pós-graduação, poderia apresentar um projeto e havia um parecer inicial sobre aquele projeto. Então, isso foi realizado, provavelmente, agora eu me perco um pouco em datas, mas está ali, né? Estava ali de 2003 para 2004. E o parecer, então, trouxe observações sobre o perfil dos professores, sobre a proposta. A proposta, comunicação e consumo, práticas de comunicação e consumo, ela não recebeu quaisquer senões. Mas o grupo de professores, sim.
era uma exigência que os professores do programa morassem, residissem em São Paulo. E havia professores do Rio de Janeiro que não tinham condições de morar, e de Porto Alegre, obrigada. Não tinham condições de vir para São Paulo, de residir em São Paulo. Então, aqueles professores se desligaram, aqueles que não poderiam vir. Houve também recomendação em relação a professores da casa que estavam compondo aquele primeiro grupo e que, segundo a avaliação, tinham uma trajetória importante numa atuação em relação à comunicação, mas não tinham o perfil de pesquisa. Então, aqui da casa, Clóvis de Barros e eu, e daí outros professores chegaram em momentos, não vou precisar exatamente, mas João Carrascosa, professora Bacega, Sleide Fontinelli, professora Gisela Castro, professora Márcia Tondaz. Também a professora Luciane Lucas compunha o grupo de Melo Rocha, enfim, os professores foram chegando ali. Foi um tempo, sabe? Porque convidava-se, a gente precisava de alguém com experiência, então pensou-se na professora Bacega, quando ela disse que viria, foi um momento, eu creio que foi Bacega que, e numa reunião que a gente decidiu que seria, teríamos outros professores que entrariam por concurso, já que a gente já tinha um primeiro grupo, que eu acho que foi esse momento muito bom e que a Gisela chegou. Passamos 2004 nesse processo de leitura e adaptação àquele primeiro parecer da CAPES, né, em adaptação a todas as questões que foram apontadas lá. Mas lá decidiu-se também, e foi ali em 2004, a publicação, houve, não é, o lançamento da primeira edição da revista Comunicação, Mídia e Consumo, que à época decidimos que seria impressa com um número razoável de exemplares, porque nós mandaríamos para todos os programas do país, que avaliamos que, além de ser um campo que estava... um campo não, mas um programa com uma especificidade que se iniciava, precisava, então, desse fomento, dessa divulgação, e também para conhecerem o programa. Em 2005, acho que no final do ano, recebemos o aceite. Eu estava num congresso no México. Em 2006. Legal. E a gente recebeu lá a notícia. Foi uma delícia. E aí eu lembro que uma professora lá do Sul, queridíssima, recém-falecida, Diana Domingues, ela me deu de presente para mim, não, eu trouxe, né? Deu para o programa. Ela ficou muito contente com a aprovação do nosso programa e ela... Então, presenteou o programa com uma linda bandejinha de prata, lá do programa dela, do Sul. Olha, pronto, vai ser o primeiro presente do PPG com SPM. Fizemos uma brincadeira, assim, foi muito gostoso. E a gente abriu a primeira turma, então, em 2006. E então, fechando isso, eu quando pensei nessa questão dos desafios, eu diria que tem 2 desafios, pelo menos na minha leitura. Todas essa estruturação do programa se deu dentro, então, desse trabalho conjunto e de uma preocupação grande do grupo em materializar, tornar possível uma estrutura que mostrasse o quanto a SPM acreditava nesse projeto e apoiava estruturalmente, economicamente, mas também como nós, né, componentes, integrantes do grupo, estávamos nos desenvolvendo e olhando para a estrutura de pesquisa do país, quer dizer, olhando para as regras da CAPES. E isso foi uma coisa que nós sempre fizemos,
né? O grupo sempre cuidou muito. Nós atentávamos às regras. Nós não fazíamos de qualquer forma. Né? Vamos porque inventamos. Não, vamos olhar o que a CAPES está solicitando. Qual o projeto de pesquisa ou da pós-graduação estrito sensu no Brasil nessa agenda 2000 a 2030. Então, a gente estava sempre muito olhando para isso. E para ter um programa, e olhava para os grandes programas, para os programas já constituídos. Para termos isso, precisávamos ir nos fortalecendo. A revista foi um ponto, o dicionário, né? Embora, enfim, ele deu ali uma força muito grande para essa consolidação. O grupo ia também se consolidando com essas iniciativas. Tínhamos um núcleo de pesquisa, nos reuníamos, mas há um momento em que a gente olha e diz, a gente não pode mais continuar com um núcleo de pesquisa. Então, sempre vinha, claro, como proposta de coordenação, mas uma coordenação, como eu disse, que atuava de maneira... Ainda atua de maneira colegiada, mas aquela época era incrível porque as questões nasciam ali né, de forma colegiada. Então, precisamos ter grupo de pesquisa. Qual a nossa condição? Aí, os grupos em parceria. Porque acho que nenhum de nós, salvo Bacega, tinha coordenado um grupo de pesquisa. Não. Então, assim fizemos. Ali em 2012, ganhamos condição e em 2015 falamos, temos de alçar voos. Agora tem que ser cada professor constituindo seu grupo de pesquisa, porque isso dará uma robustez à pesquisa, ao grupo em torno da pesquisa daquele professor. A reunião do núcleo continuou, Gisela. Eu estava agora me lembrando do grupão. Nós tínhamos o grupo de pesquisa individual, mas tínhamos uma reunião que nós chamávamos de grupão, que era ainda aquela reunião do núcleo, todos os grupos de pesquisa se reuniam. Mas aí com os discentes também. E mais os discentes. Grupão era uma delícia. Era maravilhoso. Grupão era delicioso, porque todos nós, juntos, os discentes e nós docentes... E a gente tinha uma iniciativa que chamava Conversações, lembra? Exatamente. Que cada vez era um tópico, mas naquela época ainda não tinha essa história de esse é o meu projeto. Era sempre o projeto do grupo. Isso tudo foi dando coesão também para o grupo, né? Junto com os discentes. Claro, tudo isso criava com os discentes, né? A ideia de, olha, temos, unindo as nossas forças que a gente vai levar essa imagem do programa, né? Vai constituir uma reputação, sei lá, um reconhecimento de que o programa estava trabalhando, que era sério. Não é que a SPM era uma instituição ligada às questões de mercado, mas também tinha essa preocupação com a pesquisa acadêmica. Tudo isso, eu poderia dizer que o PPG-Com desbravou esse campo para... No começo, nós não tínhamos o Comunicom ainda, nós tínhamos o simpósio, né? Isso, Simpósio Nacional de Comunicação e Consumo. Nós convidávamos colegas para virem se apresentar e aí era interessante porque outras pessoas da escola também vinham assistir os simpósios. Eram 2 dias com mesas. Ou um dia nós constituíamos mesas convidando os colegas, como Gisela mencionou. E... depois, de vários anos, acho que de vários anos, 5 anos ou mais. É que a gente começou, então, a transformar num congresso que a gente podia chamar trabalhos. Entendeu? A gente, no primeiro momento, a gente não chamava trabalhos, a gente chamava colegas para virem conversar com a gente. Era debate, né? Era um debate sobre temas incríveis, foi maravilhoso também. A gente aprendeu um monte e também trazer os colegas para cá, para ver a nossa estrutura, para ver a nossa escola, para conhecer nossos alunos. Era isso, era essa a ideia. Mas ainda não tinha apresentação de trabalho. A gente apresentava trabalho nos congressos da área, Intercom, Compós e outros, né? Não tinha também muitos congressos ainda, né?
E os congressos internacionais, que a gente Foi sempre... muito desafiador para a ESPM constituir este programa, porque ela não tinha uma tradição de pesquisa distrito e era algo inovador dentro da escola. O outro desafio é um desafio de fora, né? O campo também não conhecia a ESPM. A ESPM, como disse, não tinha essa trajetória de pesquisa em estrito senso. E, portanto, ela precisava se fazer conhecer, se fazer reconhecida pelo campo, e isto era muito desafiador. Muito. A brincadeira que eu fazia na época era: a ESPM não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz pesquisa também. Exatamente. Isto. E aí, isso tudo deságua, né, naquilo que a Gisela falou, de que o grupo teve uma coesão muito grande, teve uma união muito grande, porque construir a pesquisa dentro da escola, que não tinha isso, então era algo importante internamente fazermos isto. E também era muito importante fazermos isto para o campo, né? Para além dos muros da ESPM. Então, nos víamos, pelo menos assim, entendo, nós nos sentíamos numa responsabilidade muito grande. E a coesão do grupo era algo que eu não sei quanto a Gisela, mas para mim dava uma força enorme, muito grande. No primeiro ano que eu participei desse grupo, eu entrei em setembro de 2004. De 2004 a setembro de 2004 até março de 2005, eu ainda estava no Rio, trabalhando na PUC do Rio. E eu vinha semanalmente a São Paulo, a ESPM me trazia para cá para participar das reuniões do grupo. O grupo se reunia semanalmente aqui em São Paulo, então eles me traziam do Rio para essa reunião. Eu fui voto vencido, ela ficou sendo na sexta-feira, que era o dia da minha aula no PPG-Com da PUC Rio. Então, eu saía daqui voada, ia direto para o Rio e pegava um táxi no aeroporto e ia direto para a Gávea dar aula para o mestrado. Ainda bem que dava tempo, mas era bem corrido. E toda semana, então, a gente tinha essa reunião de trabalho que era enorme e além disso, a gente combinava, né, na semana quem ia ser responsável por apresentar o texto da semana que vem. Entendeu? E era isso. Então, tinha uma parte que era trabalho, tinha uma parte que era estudo. E isso foi ótimo, foi muito bom. A gente foi aprendendo a especificidade de cada um, o que era de cada um e o que era para ser comum de todos nós. Foi muito bom. Ali, em 2005, 2006, isso se prolongou, nós íamos o programa inteiro para os eventos. Então, havia um evento no Rio Grande do Sul, o pessoal tem chamada aberta. Cada um de nós fazia uma proposta e íamos o programa todo. Nossa, que legal. Era muito bom, porque também isso criou um laço afetivo, estruturante mesmo, muito, de pertencer ao programa, de saber que você podia contar, não é? Com isso, colega. Não tinha um professor que ia e outro que não. Ia todo mundo. Todo mundo apresentava trabalho, todo mundo publicava, era assim. Nesse aspecto, a gente eu diria... precisava disso. Nós não éramos muitos e ninguém podia ficar para trás, porque isso ia enfraquecer o programa. Então, todo mundo estava ali ombro a ombro mesmo. Foi muito bom. E eu diria que isto construía... A gente poderia dizer que a gente viveu um momento muito democrático dentro do programa, porque praticamente não existia o coordenador. Claro que existia a figura do coordenador, mas a maneira como o grupo operava era de todo mundo igual, participando com... acho que não exagero, com toda a sua potência, com todas as suas possibilidades. Se você me permite, Tânia, e vocês também, já adiantando, né, um pouquinho, é aí que entrava muito, né, nesse momento estruturante, a importância enorme da professora Bacega. Porque de todos nós, ela era a mais experiente.
Ela já era uma professora muito respeitada no campo da comunicação. Ela tinha uma trajetória incrível, pioneira e maravilhosa nos estudos de recepção e nos estudos de comunicação e educação. Ela estava também, como nós, se reinventando como pesquisadora de consumo. Então, ela estava fazendo... A proposta dela era construir o campo da comunicação, educação, consumo. E nas nossas reuniões de equipe, a Bacega, ela tinha um papel muito fundamental, que era assim... E é quase que inevitável num grupo, num coletivo, tem momentos em que o grupo não pensa do mesmo modo, surgem as divergências. E a gente, sem combinarmos uns com os outros, né, nós todos entendemos que a palavra final era dela. Então, mesmo que a gente discordasse, se a Bacega optou por ir por ali, todo mundo, ok, então vamos. E isso ia desde, lembra, desde a temperatura do ar-condicionado da nossa sala. A professora Bacega estava fazendo ainda estava nos 5 anos depois do tratamento de câncer. Então, ela explicou para a gente que os remédios oncológicos, eles dão muito calor. Ela precisava de uma sala muito refrigerada, porque ela estava com o metabolismo dela alterado. Então, quem não gosta de ar-condicionado, traga o seu casaquinho, porque a Bacega precisa. Isso para nós era... Então, desde essa coisa mais simples da convivência mesmo ali numa mesma sala, até decisões importantes de destinos do programa. Vamos participar desse evento e não daquele. Vamos convidar esse pesquisador e não aquele. Quando surgia qualquer divergência, Bacega, o que você acha? E a gente sempre ia, a gente confiava que ela era capaz de nos mostrar o melhor caminho. E pronto. Isso faz uma falta enorme, não é? Foi muito importante. Ela tinha, eu acho que esse papel aglutinador. Sim. E tem mais uma questão, uma curiosidade, talvez. Quase todo o PPG-Com tinha sido aluno da Bacega. Brincava-se que reza a lenda que Francisco Gracioso foi aluno de professora Bacega. A gente brincava. E outra coisa, né? Esse papel aglutinador, como a Gisela menciona, vinha de uma... E Bacega não fazia isso de forma autoritária. De modo algum. Era realmente muito aglutinadora, muito generosa. Então, porque ela trazia experiência, não só uma experiência acadêmica, mas trazia também uma experiência de vida. Sim. E eu acho que para aquele momento em que todos nós chegávamos, né, cada um com a sua história, com um grande desafio, alguém que ancorava era de suma importância. Muito, e Bacega cumpria esse papel. Muito bem, muito bem. E eu tô achando ótimo que vocês comentando sobre esse processo histórico mesmo, né? É incrível ouvir como é a produção de um campo, né? A produção de um programa e essa cultura, né, democrática da produção. Fiquei imaginando aqui quando a professora Gisela falou sobre como que vocês tinham esse caráter de estarem todos juntos e esse desafio de mostrar como a instituição também precisava se provar do ponto de vista de uma instituição que faz pesquisa, o quão importante era esse processo motivador, né, de todos estarem presentes em um determinado espaço. E aí eu acho que a figura da Bacega toca todos nós, né, inclusive nós discentes que estamos aqui agora, entendemos o legado dela. É possível, em todas as disciplinas, pelo menos que eu fiz, respirar um pouco da obra dela e consumir um pouco da obra dela do ponto de vista acadêmico. E é um processo formativo mesmo do programa, assim. Acho que se não passar por um texto da Bacega, dificilmente você sai daqui sabendo exatamente do que a gente está falando, né? E acho que esse aspecto também do aglutinador, do companheirismo, do respeito, né? A gente sente isso no programa. Bom, gente, temos muitas histórias ainda para contar aqui. Sabemos, inclusive, que o PPG-Com, o SPM, foi se estruturando ao longo dos anos, passou por várias fases, digamos assim, né? Até chegar nessa formação atual, que cada professor titular tem o seu grupo de pesquisa. Nós temos várias iniciativas
de impacto social, como, por exemplo, a Cátedra Maria Aparecida Bacega, e entre outras muitas, e né, coloco vocês aqui para trazer um pouco dessas informações e dessa história para a gente. Inclusive intercâmbios, né, sanduíche. Quantos colegas, né, tiveram oportunidade de ter essa experiência internacional? Então, contem para a gente um pouco dessas iniciativas, dessa história e o que elas revelam sobre a identidade e o posicionamento do PPG-Com no campo da comunicação e do consumo. Bom, ótima pergunta. Eu queria pedir licença para contar de uma primeira iniciativa. Ainda lá atrás, quando a gente estava formando o programa, a professora Bacega teve uma ideia, enfim, e apresentou para a escola, que topou. Naquela época, a escola tinha o Centro de Altos Estudos, lembra? SPM. Sim. Então, ela propôs ao Centro de Altos Estudos que a elaboração de uma obra, de um dicionário de comunicação. Existem dicionários de comunicação, geralmente eles são feitos por iniciativas de professores junto com seus alunos, seus bolsistas. E a Bacega tinha pensado num dicionário todo feito por especialistas, pagos, para fazerem isso. E a escola topou. Especialistas da área da comunicação, e era isso. Então, a Bacega constituiu primeiro um corpo editorial, que ela disse que isso era coisa grande demais para ela sozinha. Então, ela chamou alguns colegas, o professor Adilson Citelli, a professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes e a professora Krista Berger, lá do Sul. Então, e a professora Vera França. Foram esses convidados por ela para fazerem parte da comissão editorial desse dicionário SPM de comunicação. As reuniões desse grupo também, esse grupo se reunia regularmente, a SPM pagava a passagem dos professores de fora para eles estarem aqui, sediava lá na sede do CAEPM, do Centro de Altos Estudos SPM, e eu assisti algumas dessas reuniões. Era maravilhoso ver as pessoas recortando o campo. Como é que vai ser o dicionário? Que cara ele vai ter? Chegou-se, finalmente, vai ter autores e escolas, porque nem todos os autores pertencem a escolas, né, de comunicação. Eu lembro até hoje da professora Vera França falando, os franceses não fazem escola. Os franceses, os pensadores da comunicação, são indivíduos, mas eles não, de fato, não tem a escola de Chicago, a escola, né, dos estudos culturais britânicos. Na França, isso não vingou. Muito bem, uma vez traçado isso, quais são os principais autores e escolas que vão compor essa obra? Fase seguinte, quem são os especialistas em cada? Quem é o grande estudioso da escola de Frankfurt? Quem é o grande estudioso da escola de Chicago? Quem é... Nomes, né? 2, 3 para cada verbete, seria isso. E uma vez elencado tudo isso, vamos convidá-los, né? E foi monumental, uma coisa que demorou a beça para ser feito. Todos esses convidados que aceitaram tinham um prazo bastante generoso para fazer um verbete caudaloso, consistente, de fato representativo. É uma obra incrível, que a Bacega imaginou assim, esse vai ser o que o PPG-Com SPM oferece ao campo nesse primeiro momento? Essa obra. É um respeito ao campo de comunicação, da comunicação no Brasil, e é uma contribuição significativa, de peso, né? E você veja que o que eu acho que a grandiosidade ou o interessante dessa proposta era um pensamento em relação ao campo, não é? Não era um pensamento em relação à própria escola, não. A escola tem de ser, tem de dizer, Claro que iria trazer uma visibilidade, porque você vai convidando os colegas, você vai falando, não é? Sim, mas não era Mas a ideia era do campo, né? Do desenvolvimento do saber de comunicação e de um registro disso e de um registro com especialistas, independente de onde eles atuassem, em quais programas. Então, não era uma coisa do PPG-Com não, foi muito SPM. interessante.
A outra, como a Tânia já disse, era a revista. Desde o primeiro número, a revista Comunicação, Mídia e Consumo, ela era distribuída gratuitamente, a escola bancava isso. Eram menos programas, né? Eram 14 programas, depois 17, foi crescendo devagarzinho no Brasil. Mas a escola mandava um exemplar para a biblioteca e um para cada membro do corpo docente daquele programa. Então, chegava o pacote nas escolas com os exemplares da revista. E ela fez isso durante todo o tempo que a revista foi impressa. Exatamente. Depois, ela passou a ser só online. Muito interessante. Então, são iniciativas de democratização do conhecimento e de contribuição mesmo para o campo da comunicação. A gente fica pensando muito em termos de eixo Rio-São Paulo, onde o acesso às coisas é mais fácil, mas há programas que são situados em regiões onde não é tão simples você receber, por exemplo, uma revista impressa, né? E isso fazia diferença, fazia bastante diferença. E foi muito gentil. Tecnologia, cultura, política, imagem, estética, e os assuntos são mais variados possíveis, né? Digital, plataforma, enfim, os temas são amplos. Do ponto de vista da produção, como que vocês percebem a convivência desses campos tão diversos dentro do mesmo programa e o que torna possível essa pluralidade sem perder essa coerência formativa? Essa diversidade temática que o programa abriga, não é? Envolve, como vocês mencionaram, tecnologia, cultura, política, imagem, é característica ou é da natureza da articulação comunicação e consumo. E creio que também ela está presente no momento em que nós recebemos as novas turmas discentes, e eles trazem interesses contemporâneos, não é? Questões que os instigam da vida vivida, não é? Do mundo contemporâneo, e eu não vejo outra forma de fazer isso sem que se considere essas questões que são trazidas, né? Esses projetos de pesquisa. Claro, eles chegam, eles se acomodam, eles vão se reorganizar dentro da especificidade do programa, com mais profundidade, mas cada professor, no seu grupo de pesquisa, tem um projeto considerado um projeto guarda-chuva para abrigar uma certa diversidade de questões, mas que tem um foco na especificidade daquele professor. Uhum. E considerando o grupo de professores, eu acho que nós trazemos, cada professor, também um olhar para o grande fenômeno ou a especificidade do programa Comunicação e Consumo, que ela agrega ou ela se constitui junto com o programa, mas ela não anula esses olhares também, esses interesses individuais. Então, talvez uma acomodação ou um diálogo, uma interlocução entre cada um docente, seja o pesquisador ou discente, traz para o programa ignorar a contribuição e toda uma trajetória de pesquisa construída já do campo de comunicação e consumo, dentro do programa e de pesquisadores outros, pelo Brasil e pelo mundo afora. Sem dúvida. Acho que essa diversidade faz parte também, né, Tânia, do próprio campo da comunicação. O campo da comunicação é um campo muito abrangente. Multitemático, multidisciplinar, por definição. Então, se a gente entende nesse programa que comunicação e consumo são estruturantes do contemporâneo, não tem como a gente querer fechar tematicamente. Ao contrário, a gente celebra, a gente acha muito bom quando alguém nos instiga com uma outra área que a gente ainda não tinha, para a qual a gente ainda não tinha olhado muito bem, né? Assim foi quando eu mudei, por exemplo, a minha pesquisa docente, né, que inicialmente tratava de música e cultura digital, que era o que me instigava desde a época que eu era doutoranda, né?
E lá pelas tantas, na trajetória de pesquisa, esse tema foi se esgotando e eu comecei a me interessar por outra coisa completamente diferente e tive a compreensão, enfim, de que estava na hora de mudar e que bom. E mudei, então, para os estudos, né, de envelhecimento, longevidade, que, felizmente, agora estão aí na ordem do dia, né? Mas naquela altura ainda se estudava pouco, mas já estava me inquietando, achava importante isso. E agora, nesses estudos, a gente está começando a estruturar uma rede institucional de pesquisadores interessados nesse tema. A revista Comunicação, Mídia e Consumo já está propondo, está com uma chamada de trabalhos em aberto para o ano que vem, sobre maternidades e avosidades. Então, estudos sobre isso. É muito legal, é a primeira vez que se faz isso no campo. Mas a gente não perde de vista o nosso núcleo estruturante, que é isso, a comunicação e consumo, como é que se articulam, né? No meu caso, Tânia também, a gente olha pelo lado das lógicas de produção, né? Outros colegas vão olhar mais pelo ponto de vista da recepção ou dos contextos onde essas coisas se dão. Mas é muito bom. Não seria um programa de comunicação se ele fosse muito fechadinho tematicamente. A gente aqui aprendeu, né, desde sempre, a não só respeitar, como também a gostar dessa diversidade. É ali que a gente brilha, né, como campo. Exatamente. E acho que pensar nesse jeito de orientar e ensinar do PPG-Com, né, o jeito PPG-Com é considerando essa interdisciplinariedade que é própria do campo da comunicação, mas que eu diria que também o fenômeno do consumo não é diferente, ele é muito fértil, muito complexo, então permite isto e este olhar para o que o mundo está apresentando, né? O que este mundo nos apresenta pela lente da articulação comunicação e consumo. Sim. É isso. Impressionante. E deve vir coisas muito diferentes por aí também, né? O mundo está sempre nessa evolução e acredito que os próximos colegas trarão também coisas muito novas, né? O próprio Gabriel aqui, que é um dos nossos colaboradores, tem uma pesquisa bem interessante, assim, sobre games e migração. Exatamente. Que lida com um fenômeno relativamente recente. Com certeza. Temos novas pesquisas aí surgindo para 2026. E é justamente sobre isso que a gente quer falar um pouquinho agora. Estamos chegando ao final do nosso episódio especial. E os próximos 20 anos do PPG-Com SPM? Né? Como é que a gente... O que passa pela cabeça de vocês, né? As transformações, esse mundo acelerado. Como é que a gente pode vislumbrar os próximos 20 anos de pesquisa em comunicação e consumo? E mais vocês? ainda, o próprio Sistema Nacional de Pós-Graduação, né? A gente está desde sempre inserido nele, mas agora, recentemente, terminamos mais um ciclo quadrienal de avaliação dos programas de pós-graduação. Vários de nós participamos da comissão de avaliação de programas, cujo número cresceu enormemente. Hoje são muitos programas no campo, né, no Brasil. As políticas públicas para pós-graduação também estão sempre mudando. As ênfases, né, na avaliação do quadriênio passado para o próximo quadriênio que se inicia já são outras, né? É muito interessante isso. Então, a gente que sempre, como a Tânia muito bem lembrou, nós que sempre, desde o início, olhamos muito e cuidamos muito das regras, né? Para a gente estar dentro dessas regras. Então, número de orientandos por orientadora, a gente sempre respeitou o que era considerado adequado e por aí vai. E a gente está sempre de olho o que a gente tem que fazer para, então, estarmos melhor preparados para esse novo conjunto de regras, né? E tem muita coisa nova chegando. Uma das coisas, uma das ênfases que vem com bastante força nesse próximo quadriênio é a questão da inserção social do trabalho acadêmico, que nós sempre nos preocupamos com ele, mas agora passa a ser um quesito da avaliação dos programas muito importante, que vai merecer um olhar muito especial. E isso não pode ser apenas
do ponto de vista da produção acadêmica. A CAPES Mais e Mais nos cobra difusão, divulgação científica, outros produtos, como, por exemplo, esse podcast aqui, que façam o conhecimento acadêmico ser compartilhável por amplos setores da sociedade. Então, é parte da responsabilidade social do pesquisador, que agora, né, nesse novo quadriênio, vai ser bastante... vai ser dado uma ênfase bastante grande, por exemplo, para esse lado, que não era tão importante nas avaliações até então, embora nós já tivéssemos essa ideia de que era, né, importante. Então, Então, a gente também não faz um programa sozinhos, a gente tem sempre que a gente não está dentro de uma ilha, né? A gente está dentro de um sistema nacional de pós-graduação, que é, ele próprio, um sistema de disputas muito grandes entre diferentes áreas, né? Até essas regras serem consensuadas entre as áreas, tem muita disputa, e dentro do próprio campo da comunicação, informação e museologia, né, que é o nosso específico ali dentro da CAPES, também muitas negociações internas e muita discussão. Então, o que eu vejo para os próximos 20 anos se eu me atrevo a fazer esse olhar para frente, é assim, que a gente continue prestando muito atenção a isso, a esse contexto, entendeu? A gente não pode deixar de considerar esse contexto maior em que o programa está inserido, né? Com tudo que vem. Então, por exemplo, essas novas bolsas de estudos, de fomento para alunos com diferentes, né, que favoreçam a maior inclusão social dentro dos programas. Isso é uma novidade do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Ou como é que a gente está trabalhando com isso dentro do programa? Tem vários desafios que se abrem, que são, a meu ver, muito interessantes e que mantêm esse trabalho vivo e vigoroso, né, e relevante, né, socialmente. Porque a sociedade contemporânea vive momentos de muita ebulição, né? O campo da comunicação é extremamente dinâmico. Então, quando a gente dizia o desafio lá do início do programa foi grande, acho que temos desafios pela frente, muitos desafios. Claro, não somos mais um programa iniciante, não é? Somos um programa que a gente cresceu, tem 20 anos, e vejo que precisamos continuar com essa responsabilidade de olhar para os fenômenos que se apresentam e trabalhar com o maior afinco, não é? Na realização de pesquisas, mas, por exemplo, considerando essa questão de um conhecimento que, se era possível, ele já não era, né, totalmente preso aos muros da academia, mas cada vez mais espera-se que ele vá para além dos muros da academia, que as pesquisas possam efetivamente circular pelo tecido social. Esse, creio, seja um desafio que a gente deve enfrentar. Acho que é uma contribuição necessária e todas as questões de estruturas legais, enfim, têm nos demandado isto. A outra coisa, a própria pesquisa em comunicação e consumo, há muito o que fazer ainda. Nossa! O campo da comunicação no Brasil, ele ainda carece de fortalecimento. Então, veja que aqui num tem muito trabalho pela frente, brainstorm, desafios e trabalho. Vejo os próximos 20 anos desta forma. Perfeito, professoras. E o processo também de fomento à pesquisa é muito importante, né? Nesse momento, inclusive, que a gente está trabalhando pelas estruturas de pesquisa para ter pesquisas cada vez mais qualificadas. Tanto é que a gente teve a tristeza de acompanhar instituições
né, com programas consagrados que terminaram seus programas porque não estavam mais tendo fôlego financeiro para continuar mantendo o investimento no estrito senso. Exatamente. Então, né, fecharam um programa que tinha acabado de ser agraciado com a nota máxima no programa, no campo da comunicação, que foi a Unicinos, que estava mergulhada em dívidas e não tinha como manter aquilo. E outras instituições também que se viram premidas financeiramente, enfim, precisaram redesenhar suas prioridades de investimento e desistiram de investir. Isso é muito triste, é muito grave. Então, de fato, tem esse lado importante. Então, a gente espera que, em 20 anos, a SPM continue acreditando no PPG-Com e continue querendo manter isso aqui. Porque fazer pesquisa, construir conhecimento, enfim, não é algo tão visível, né? Não é um prédio que também demora para ser construído, mas, enfim, as pessoas veem. E esse médio e longo prazo de construção de conhecimento, da contribuição de um campo para a sociedade, ele às vezes fica aparentemente perdido e desconsiderado, não é? O que este campo está contribuindo? Será que tem como o fechamento de vários programas de estrito senso, que foram uma pena, foram uma perda enorme para o campo da comunicação. Um deles abrigava uma revista importantíssima. Então, assim, a gente teme que a revista vá ser, ainda não foi, mas que ela vá ser descontinuada, porque tem custo para manter essa revista, mesmo uma revista digital. Né? E por aí vai. Então, é muito grave e é muito importante que a gente tenha, de fato, uma estrutura para continuar, né? E a própria ideia do conhecimento acadêmico ser um conhecimento que no momento social em que a racionalidade predominante é uma racionalidade do conhecimento aplicado, então, se não for aplicado, não serve. Tudo muito instrumental. Tudo muito instrumental, muito de uso imediato, muito de a celeridade, né? Resultados rápidos, imediatos. E econômicos, né? Às vezes não é o estrito senso, ele caminha numa outra direção, que é contra-hegemônica, né, de certa forma. Então, desde o início, né, Tânia, nós sempre fomos muito atentos a essa tensão, né? E felizmente, sempre tem hegemonia e contra-hegemonia no ar, né? E a gente acredita que continuar investindo no nosso contra-hegemônico aqui é importante para a sociedade, sim. Mais um motivo para a gente celebrar esses 20 anos. Sim, pensar que um país não se faz em pouco tempo e a pesquisa, a construção de conhecimento, essa contribuição a longo prazo que a construção de conhecimento gera de benefício para a sociedade, está dentro de um projeto de país. Né? Então, não é... É claro que nós estamos celebrando os nossos 20 anos, mas nós estamos fazendo a nossa contribuição para um projeto de país. Gente, tudo perfeito. Acho que não tem como ser melhor esse momento do que receber vocês aqui. Já falamos isso em algumas vezes, vai ficar um pouco repetitivo, mas pra gente é como se a gente estivesse tendo uma aula extra, né? Então a gente fica super feliz de recebê-los. Muito obrigado a você que está ouvindo e participando também com a gente dessa celebração de 20 anos do PPG-Com e SPM, compartilhando conosco essas histórias, reflexões e os desejos de futuro. Obrigada, professoras. Aula magna. Muito obrigada e parabéns pelos 20 anos. O Comuniconcast fica por aqui. Siga o podcast no canal do PPG-Com SPM, no YouTube e no Instagram. Ative as notificações para ser avisado sempre que lançarmos novos episódios. Um abraço e até mais. O Comuniconcast, em sua segunda temporada, conta com a apresentação de Cissa Matos e Cássio Martinez. Coordenação da professora doutora Egli Müller Spinelli. Produção de Thaís Ortega Pichinim e André Sena Moraes. Edição de Gabriel Castro. Roteiros, Isabela Portas e Mariana Neri. Gestão de operação de e-mails, Isabela Portas e Cássio Martinez. Gravação e edição do Centro de Experimentação Multimídia ESPM São Paulo.
Apoio Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo.